estudante! Você sabia que os poemas são textos encantadores porque utilizam a linguagem do dia a dia de uma forma especial? Você sabia que os sons das palavras e o seu poder de sugerir imagens e propor novos sentidos podem ser fascinantes no texto poético? Nesta aula de hoje, você irá conhecer sobre o gênero textual poema. Faremos juntos a leitura e a análise de alguns textos poéticos. Terei o prazer de apresentá-los a alguns poetas e, no finalzinho da aula, darei algumas dicas de como devemos ler os poemas. Mas, se você ainda é novo aqui neste canal, aproveita, se inscreva, compartilhe com os seus colegas e, se você gostar dessa aula, deixe o seu joinha. O poema é um gênero textual do campo literário, certo? Caracteriza-se pelo trabalho apurado e especial com as palavras. E também por usar outros recursos da linguagem, como a distribuição e a diagramação das letras ou o formato do texto na página. Esses recursos podem ser mobilizados intencionalmente para construir sentido e gerar efeito no leitor. Você percebe se um poema é um poema por olhá-lo, só o fato de você olhar na folha, a forma como ele está organizado, já é possível definir se é ou não esse gênero textual. Agora, nós faremos a leitura de um poema do paulista Arnaldo Antunes, um poema sem título. As coisas são invisíveis como o ar, se você não para reparar. O poema faz uma comparação entre as coisas e o ar. Embora o ar esteja sempre ao nosso redor, não prestamos atenção nele, por ser transparente e invisível. Conforme o poema, quando não reparamos nas coisas, elas ficam assim, parecidas com o ar. Olhe em sua volta agora, neste momento, para você descobrir se há alguma coisa que passou despercebida aos seus olhos. Notou alguma coisa? É necessário prestar atenção, reparar em uma coisa para que possamos realmente vê-las. Perceba que quando o texto utiliza a palavra coisa, não está se referindo apenas a objetos. Também não reparamos em algumas pessoas. É ou não é? No penúltimo verso, a palavra para aparece 2 vezes. Na primeira ocorrência, é um verbo e significa estagnar. Na segunda ocorrência, é uma preposição e significa a fim de. No caso, a fim de reparar. A última palavra do poema é o verbo reparar, semelhante às expressões notar, perceber, observar, prestar atenção, fixar o olhar. O poeta poderia ter usado qualquer um desses sinônimos. E por que ele não utilizou? Porque reparar rima com ar. E além disso, contém a palavra para, usada 2 vezes no verso anterior. O poema em estudo não tem título, porém a sua ausência não prejudica a compreensão do texto, levando-se em conta que os versos são suficientes para expressar a ideia que o eu poético pretendia expressar. O poema em estudo possui 6 versos, lembrando que cada verso é uma linha, uma estrofe apenas. As estrofes são esses pedacinhos, né, que ficam separados um do outro, e a ausência de pontos. Observe que aqui o poeta não utilizou nenhuma vírgula, nenhuma exclamação, nem 2 pontos, nem ponto final, nem aspas, pontuação nenhuma. Isso tem que ser notado, também é importante.
Agora, nós vamos fazer a leitura do poema Aeroplano do escritor fluminense Ivan Junqueira. E diz o seguinte: o aeroplano. Quando eu fiz 5 anos, meu pai deu-me de presente um aeroplano que ele próprio construíra, com finas hastes de bambu e papel de seda. Tão leve quanto uma libélula, o frágil engenho voou até desaparecer, por detrás do muro do quintal e dos últimos reflexos de um poente de verão. Ninguém jamais o encontrou. Eu ia na cabine, eu e minha infância, que nunca mais voltou. O poema Aeroplano relata um acontecimento que ocorreu na vida do eu lírico quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Provavelmente a pessoa que relata esse fato é um adulto, porque ele está falando da sua infância como algo que está distante. Possivelmente, não podemos afirmar nada com exata certeza, né? Possivelmente é um adulto, porque o brinquedo ganhado costumeiramente era dado para meninos, né? Não para meninas. Não é possível afirmar aqui que o poeta realmente viveu essa experiência. Ele pode ter simplesmente inventado. A voz que fala no poema é chamada de eu lírico ou voz poética. Nós nunca podemos dizer que Ivan Junqueira relata a experiência de quando tinha 5 anos. Não, nós vamos falar sempre que o eu lírico ou o eu poético ou a voz poética aborda isso, relata isso, fala sobre isso. Essa voz, ela expressa um sentimento ou conta algo que pode ou não ter sido experienciado pelo autor ou outra pessoa que ele conhece, né? O poeta pode escrever colocando-se no lugar de uma senhora que está muito feliz porque o seu neto passou no vestibular, como também o poeta pode fingir ser uma tartaruga marinha e falar sobre a experiência fantástica de ser lançada ao mar. O poema descreve o aeroplano que o eu lírico ganhou do pai. O brinquedo era feito de finas hastes de bambu. Essa característica lhe confere uma fragilidade, como é confirmada pelo uso da expressão o frágil engenho. Ademais, o aeroplano é comparado a uma libélula, um inseto com asas longas e transparente. O eu lírico justifica a aproximação entre o aeroplano e a libélula por serem leves, possuírem a capacidade de voar, por sua pela estrutura delgada que ambos possuem, além de apresentarem uma fragilidade e delicadeza. A voz poética afirma que ia na cabine. E aí você poderia estar aí perguntando, mas como isso é possível? Se o aeroplano era de brinquedo, se era pequeno? Era possível sim, porque se trata de uma situação que não é real. Trata-se de uma situação imaginada pela voz poética. Os textos apresentam imagens poéticas. Em lugar de expressar uma ideia diretamente, criam-se relações inesperadas. O ar e as coisas, o aeroplano e a libélula. No poema de Ivan Junqueira, o eu poético associou o fim da infância à imagem do aeroplano que desapareceu em uma tarde de verão e nunca mais voltou. Esse poema contém 11 versos, lembra que cada verso é uma linha, corresponde a uma linha, possui 5 frases, as frases são marcadas pelo ponto final e há frases que ocupam mais de um verso, ok? Vamos agora para as dicas de leitura. Como eu devo ler o poema? Leia as frases em voz alta, sem isolar os versos, lembrando que as frases conferem uma unidade de sentido. Elas formam uma unidade de sentido.
Note as pausas, o ritmo de leitura, as palavras que devem ser destacadas, que devem ser enfatizadas. Procure interpretar a leitura com gestos e expressões faciais. Perceba qual o sentimento que está sendo passado por meio daqueles versos. Esse sentimento precisa estar presente em sua fala, precisa estar presente no seu tom de voz, precisa estar presente no ritmo que você lê cada verso. Boas leituras, boas recitações.